Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 38 do livro de Ezequiel e o versículo de número 48, não 38, 48 de Ezequiel, versículo de número 31. Vamos ler até o versículo de número 35. Glória a Deus. Irmãos, deixaram a lição número 13 para ser feito menção hoje. Então eu quero me deter aqui na ideia da lição número 13. Somente a ideia da lição, para que os irmãos não percam a sequência das aulas que tiveram aqui, desde a primeira lição até a última lição. Diz o texto: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas. 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Exatamente, o Senhor está ali é o nome de Jerusalém. Nós passamos 13 lições, 12 já foram ministradas, e essa de hoje será feita menção dela. A primeira lição que os irmãos estudaram, o título era Ezequiel, o atalaia de Deus. E foi explorado esse tema, Ezequiel como o atalaia de Deus. Aquele que denuncia o erro e aquele que traz Deus para os homens, que traz a mensagem de Deus e passa para a congregação. A segunda lição, nós aprendemos: o fim vem. O fim vem. Uma revelação bíblica para a nação de Israel, com um reflexo para nós hoje. E todos nós aprendemos sobre esse tema. A lição número 3 tinha o tema as abominações do templo, quando nas câmaras escondidas, num contexto mais espiritual, era visto os problemas que tinha dentro do templo, as abominações do templo de adoração, referindo-nos num contexto histórico em Jerusalém, e num contexto espiritual, uma verificação espiritual em todos os sentidos nos nossos dias. A quarta lição: quando se vai a glória de Deus. E nesse contexto está ali, quando nós vimos a glória de Deus em forma de uma nuvem de fogo, que ia pousando no templo, e depois se levanta a glória de Deus e sai. Quando se vai a glória de Deus. E é um contexto muito espiritual, porque a glória de Deus não pode sair, mas nós aprendemos exaustivamente que a glória de Deus saiu. E se for falar só sobre a glória de Deus, nós iríamos entender quando ela começa a se movimentar e sai. E depois tu acha as páginas brancas da Bíblia, quando a terra fica 400 anos sem profeta e sem manifestação da glória de Deus. Mas aqui ela vai se levantando em forma de nuvem. Na quinta lição, nós estudamos contra os falsos profetas, aqueles que profetizam e não é verdade. A referência era aos pastores do Velho Testamento, ou seja, os profetas do Velho Testamento, que apontavam
uma mensagem que não era verdadeira e automaticamente não se cumpria. Mas tinha os profetas de Deus também. Definindo, o profeta do Velho Testamento era uma espécie de intermediário e guia. O profeta do Novo Testamento não tem função de conduzir ou de decidir coisas, porque lá era o profeta, era o dom. Aqui é o dom do Espírito Santo sobre a pessoa, dom de profecia. Quando se estuda isso, se entende que todos podem ter o dom de profecia, porque não é a pessoa, é o dom do Espírito Santo dado individualmente. Mas lá era o profeta que era o dom dado para a igreja. Então, temos que entender a diferença entre o dom de profecia dos dons do Espírito Santo e o profeta como um dom dado para a igreja. Hoje ainda nós temos, quando falo dos ministérios do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia diz: uns foram dados como apóstolos, outros como profetas, viu? O profeta foi dado para a igreja, e outros como evangelistas, e outros como pastores, e outros como doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas estudamos na 6ª lição a justiça de Deus. Quando estuda a justiça de Deus, o temor cai sobre nós, porque quando Deus olha para o pecador com um olhar de juízo, há um reflexo da cruz do Calvário, que antes de ele ver o pecador, ele vê a cruz. E quando ele olha para a cruz, o reflexo se chama justificação. Porque se Deus olhar direto, torra. Ele olha e vê um Calvário ensanguentado e um Cordeiro imaculado, que reflete a sua glória, que nós não temos luz própria. Reflete a sua misericórdia sobre nós. E ele não vê eu e você, ele vê o sacrifício do Calvário para nos perdoar. Na lição número 7, nós estudamos a responsabilidade individual, como vem sobre nós um compromisso com Deus. É individual. Eu não darei conta dos meus amigos para Deus, e os meus amigos não darão conta de mim. Eu não darei conta dos meus filhos para Deus, claro, depois que eles saírem da inocência. Enquanto eles estão debaixo da inocência, eu sou responsável por eles. Eles são salvos, mas Deus pedirá conta do pai e da mãe no seu compromisso como pai e como mãe. Mas a responsabilidade de quem está consciente é individual. A Bíblia diz: ande pelos seus caminhos e faça o que deseja o seu coração, mas não se esquece de uma coisa: Deus te pedirá conta de todas. Deus um dia te pedirá contas. Essa foi a lição número 7. A lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Como Deus tem um ponto de equilíbrio para dar equilíbrio e mostrar quem são os homens dele e quem são os homens que não são dele, usando a figura dos pastores que cuidavam das ovelhas, aqueles que eram fiéis e aqueles que eram infiéis, trazendo para nós hoje. Nós precisamos olhar para o Salmo 23 e reconhecer que todos somos ovelhas e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E olhar para ele, e quando olha para os homens, acha falhas nos homens, mas Deus define certinho quem é dele e quem não é dele, quem tem a marca da promessa, a marca da chamada, a marca da salvação, e quem só tem um peleguinho nas costas e se apresenta como ovelha, mas realmente, ou geralmente, ou não é. Na 9ª lição, nós damos Gog e Magog, o dia do juízo. O dia do juízo virá, e o Espírito Santo nos convencerá do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado para nós crer, da justiça e que Deus é justo, e do juízo porque virá. Mas num contexto profético, o comentarista apresenta, pelo livro de Ezequiel, o dia de juízo. Na lição número 10, aprendemos a restauração nacional e espiritual de Israel. Deus precisava arrumar a nação para restaurar espiritual. Para arrumar a nação, ele arruma o contexto social, sacerdotal, arruma uma série de coisas ali dentro dessa nação. Quando a nação está organizada, então vem a reforma espiritual. Quando o povo eram fiéis e obedientes, Deus dava bons reis e profetas com mensagens abençoadoras. E quando o povo era desobediente, caía na idolatria, no pecado, na prostituição, no paganismo, Deus permitia reis duros, ruins, imperdoáveis, para o povo pagar o preço nos açoites das decisões. Às vezes não era nem em palavras, mas eram decisões que tomava indo guerrear com uma nação que não podia, arrumar encrenca com quem Deus não queria, e vinha o açoite, porque tinha que ter um conserto nacional no contexto espiritual e no contexto também social. A 11ª, a visão do templo e o milênio. Olhando para o templo de Jerusalém e com uma visão projetada lá para 1000 anos. E houve um comentário em cima disso para todos os nossos queridos irmãos. Quando nós olhamos para a lição número 12, imersos no Espírito nos últimos dias, nós aprendemos que não tem outra saída. É uma imersão no Espírito. Nós precisamos entrar nesta dimensão, nesta glória, como um batismo em águas. Quando você aceitou Jesus, você foi batizado no corpo, tu entrou dentro da igreja, e aqui é o corpo de Cristo, e tu fez parte, tu entrou no corpo e é membro do corpo. Quando você foi batizado nas águas, você entrou na água e foi imerso na água, você foi batizado nas águas. E quando você foi batizado do Espírito Santo, você entrou na dimensão espiritual e foi batizado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você olha aqui para a lição número 13, o Senhor está ali. O Senhor está ali é o nome da cidade de Jerusalém. O comentarista da lição, anotei os pontinhos aqui, para me fazer um comentário resumido, porque é impossível esgotar um assunto tão profundo como esse, mas o primeiro ponto é sobre a cidade, e depois as extremidades da cidade e o formato da cidade. O ponto número 1, você estuda sobre a cidade, as extremidades da cidade e o formato da cidade. É redonda, é quadrada e tal, altura e tal. Então você estuda ali, vai entender que a cidade nunca foi quadrada ou nunca foi redonda, mas é uma ideia que o profeta teve desta cidade, olhando para a cidade de Babilônia, porque a cidade de Babilônia era uma cidade muito bem feita e projetada. Todas as ruas iam para o centro da cidade. Se você já esteve em Paris, na França, você vai ver que lá no centro tem uma praça, e você pode sair do centro para várias direções, porque as ruas centrais convergem, especialmente da cidade antiga, para o centro da cidade. Roma, também as ruas convergiam para o centro, e do centro saíam para fora como um raio. E lá na saída da cidade existia os jardins suspensos, chamado Belvedere. Era o jardim suspenso dos grandes palácios, da grande sabedoria do povo romano. Então, o profeta olha para esta cidade e vê a beleza da cidade, o formato, a perfeição, para quem não entendia engenharia, mas entendia em espiritualidade. E descreve mais ou menos uma cidade semelhante àquela,
com envergadura mais linda, mais bem projetada, uma cidade que chamasse bastante atenção e todos desejassem demorar lá. Sabe o que é você chegar numa cidade linda e querer morar lá? Foi o que o profeta tentou descrever, porque ele precisava fazer pensar na Jerusalém terrena e na Jerusalém celestial. E não podia misturar as coisas, porque uma existe que é escombros, várias destruições, uma após a outra, mas existe a Jerusalém terrena, um ponto histórico, mas há uma Jerusalém celestial que virá sobre essa também. Então, o formato, e sabemos que nunca foi quadrada essa cidade, mas era a forma do profeta. E as 12 portas, a origem do formato das portas. Esse desenho veio de onde? Esse desenho da origem dos formatos das portas foi uma revelação de Deus para o profeta. No tópico número 2, nós vamos aprender sobre as normas das 12 tribos e os critérios da ordem dos nomes. Isso é muito importante, ver como foi trabalhar de Deus nas tribos de Israel e os critérios que foram adotados para os nomes das tribos, porque eram o nome dos filhos de Jacó, e como foi Abraão, Isaque e Jacó. Veja o que se revela ali. Quando se vê Abraão, teve um filho predileto, Isaque. Quando você vê Isaque, tem um filho predileto, Jacó, que deu aquela negociação, logrou Esaú, a sua mãe escondeu e mandou ele embora, Esaú. Mas quando você vê o Jacó, quando você vê o Jacó, ele tem 12 filhos. Para Abraão, ele teve que escolher um preferido. Para Isaque, teve que escolher um preferido. Mas para Jacó, todos foram preferidos. Por que os 12? E nenhum ficou fora. Havia um projeto divino para estabelecer essas ordens e Deus estava no comando de tudo isso. Jacó foi os 12. Agora veja como o Ezequiel termina o seu livro. Quando ele começa, o seu livro está no comentário, ele pensa na glória e fala da glória. Quando ele termina o seu livro, ele já sente que Deus está ali e a glória de Deus está ali. Já não é um contexto profético, mas é um contexto prático da situação. Então ele termina o seu livro com as fronteiras da terra prometida, já ensinando e falando como foi feita a partilha dos territórios entre as tribos de Israel. Eu falei uma vez aqui sobre a origem das nações, sobre a origem dos territórios, a origem dos estados. Eu falei um monte de coisa aqui, numa série de estudos que eu fiz aqui. Mas aqui na Bíblia está o desenho das partilhas dos territórios para o povo de Israel conquistado nas guerras. Depois também ele fala dos limites geográficos. Quanto vai ser o pedaço de terra gleba, de terra que vai ser de Ruben, de Áser, de Zebulon, de Naftali, de Manassés, de Efraim e tal, e vai de Levi. Ele fala de tudo isso, porque ele está falando dos limites geográficos. Mas também ele separa as 7 tribos, que eram as 7 tribos do norte, que se chamava Israel, e as 5 tribos do sul, que depois ficou chamado de Judá. É tão importante observar isso, que quando se chega em Israel, e você fala com um guia turístico, ele diz: nós não somos israelitas, nós somos judeus. Eu indaguei para uma guia, mas o nome do país é Israel.
Ela falou, o nome do país é Israel, mas nós somos judeus, descendente da tribo de Judá. E nós não temos nada a ver com Israel, porque se espalharam pelo mundo. Tu é mais israelita do que nós. E eu entendi perfeitamente como é preservado o contexto profético da situação, porque é de Judá que vem, começa lá em Ruth, em Jessé e tal, mas não vamos ir lá para a raiz. Só começa um contexto profético e vem a promessa do rei de Judá. Jesus Cristo se manifestará no momento certo, mas ele é o leão da tribo de Judá, glória a Deus. Mas também o profeta aponta, dentro de um comentário, o centro da terra conquistada. Daqui um pouco falar mais sobre o centro da terra. O centro da terra conquistada, por quê? Porque no centro da terra conquistada tinha que haver espiritualidade. Então, no centro da terra era lugar dos sacerdotes, era lugar dos levitas e era lugar dos príncipes. Ali se chamava o santuário, no meio da terra conquistada. E quando você olha essas planícies de arrozeiras, ou as granjas dos grandes safristas, e lá no meio tem um acampamento lá, onde guardam o maquinário, fazem comida, os funcionários estão lá. Dá para pensar naquela plantação, tudo ao redor, que traz a riqueza para aquele ponto. Num contexto espiritual, era o templo lá, e toda a riqueza ao redor convergindo para aquele lugar. Esse novo plano que o profeta apresenta lembra a partilha anunciada por Moisés em Número 34. Se você abrir a Bíblia em Número 34, você vai ver o que Moisés falou, cada tribo e a conquista, está ali tudo narrado, capítulo 34 de Números, a implantação dos direitos por Josué. Por Josué. Moisés fala, mas a implantação será feita por Josué. Porque Josué foi o camarada, foi o homem de Deus que atravessou o Jordão. Foi ele que tomou o comando na morte de Moisés. Foi o Josué. Moisés começou, veio até o Monte Nebo. No Monte Nebo, Deus falou com ele, mandou ele olhar a terra que ia ser conquistada. Do outro lado, ele ouviu Jericó e viu tudo lá. E Deus disse, tu só vai ver a terra, mas eu vou te recolher daqui, porque você tocou irado na rocha e você não chegará na terra prometida. E recolheu Moisés dali. Mas daí Moisés, quando viu que ele ia, ele gritou para Deus e disse, Deus, põe um homem na frente da congregação. E Deus pega o Josué, filho de Num, que tinha nascido do Egito, que só ele e Caleb, filho de Jefoné, tinham saído do Egito, e coloca o Josué para atravessar o Jordão. E o Josué para na margem do Jordão, espera a ordem de Deus para colocar o pé na água, e os sacerdotes chegam e vão para a margem do rio. Quando os pés dos sacerdotes pousassem sobre as águas, o rio ia travar e abrir para eles passar, porque Deus abriu o Mar Vermelho, mas também abriu o Rio Jordão para o povo passar, para possuir a terra de Canaã, que era a promessa da grande conquista. E o povo começou a murmurar de Josué, e Josué travou tudo. De repente, houve a ordem de Deus, e ele atravessou para conquistar a terra que Moisés tinha falado e profetizado, mas quem faria a partilha da terra era o irmão Josué, o grande general. Uma coisa que eu gostei de Josué foi que Deus tomou a vida dele de tal forma que quando ele atravessou o Jordão e ficou no pé de Jericó, ele teve uma visão de noite e apareceu um anjo para ele. E quando ele viu aquele varão, ele achou que era alguns dos soldados da região que vinha para guerrear com ele. E ele puxou da espada e escorou. E disse, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos?
E disse: calma, Josué. Em outras palavras, eu venho como um príncipe do exército celestial. Você não vai lutar. E o Josué já estava querendo guerrear, porque ele assumiu de tal forma para viver ou para morrer. Ele queria cumprir com a sua missão. Agora veja onde vai a projeção do comentário profético do Ezequiel. Eu estava olhando aqui que esta é a maior prova que Deus cumpre a sua promessa que ele fez a Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem você abençoar será abençoado, e quem você não abençoar não será abençoado. Daí você pega esta prova que se cumpre, a promessa feita, e agora todos eles têm possessão na terra, porque foi feita uma promessa e eles mereciam essa promessa. E eu estava olhando na Bíblia e achei a origem de tudo no capítulo 49 de Gênesis, quando o Jacó chama os seus 12 filhos, ele faz promessas. Dá para ler só o versículo 1 e 2 de Gênesis 49. Gênesis, será que é Gênesis 49 ou é Êxodo 49? Gênesis 49, né? Vamos ver aqui, quando ele, veja só, no versículo 1 e 2 só já dá para descrever o que ele começou a dizer. Eu li todas as promessas, uma hora eu fiquei fascinado e alegria, e de repente fiquei com medo. Porque o Jacó, no versículo 1 de Gênesis 49, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. E ele começa a descrever as promessas e as maldições, cada um dentro do seu contexto natural. Vocês sabem que o que fez Simeão e Levi? Sou levita. Tem uns que dizem: sou levita, porque canta na casa do Senhor. Não precisa usar isso, isso não tem nada de base bíblica. Sou levita. Você é um cantor da casa do Senhor, você é um pregador da casa do Senhor. Sou levita. Só porque lá na época os corais estavam na mão dos levitas, só porque lá na época eles também eram maestros e tal. Mas olha a origem do Simeão e Levi, o que eles fizeram? Cada um pegou uma espada, Simeão e Levi, e entraram afoitosamente por causa de sua irmã dentro de uma cidade e destruíram todo mundo. Mataram o culpado e o inocente. Então eles eram homens carregados de sangue. Mas Deus teve misericórdia deles na viagem. Porque me parece que a banda do exército, os músicos do exército, eles não vão brigar muito lá. Está cheio de policiais, de soldados aqui, soldadinhos aqui, com divisas e outros menos e outros mais, que eles socorrem os feridos e levam bagagem. É mais ou menos isso. Os músicos socorrem os feridos, e levam as bagagens. Sabe como Napoleão Bonaparte venceu a guerra? Eles não matam mais ninguém, fere e deixa gritando no deserto. Que cada um ferido vem 4 socorrer. E daí nós ferindo 10, nós envolvemos 40. Porque se morrer, eles passam por cima e a guerra continua. Então vamos envolver eles na infecção, no grito e na dor dos feridos. Assim a sabedoria do inimigo. Agora, quando nós vemos o que esses homens fizeram, eles não deram tempo para nada. Mas Deus, você vai ver José, vai ver o Judá, vai ver vai ver outro Simeão, as bênçãos que receberam e os castigos também. Por quê? Porque tinha alguma coisa a se revelar. E esta revelação fala exatamente da Jerusalém, onde tudo convergia para Jerusalém. Vamos pensar então no encerramento desse comentário sucinto sobre a Jerusalém. Agora pensamos em Jerusalém, porque tudo que eu estou falando gira em torno de Jerusalém, porque é exatamente o que diz o tema ali.
E o tema é: o Senhor está ali. Jerusalém. Jerusalém foi fundada por quem? Por Sem, filho de Noé, e por Éber, bisneto de Sem. Foi fundado por eles lá. Por 10 séculos, eles ficaram com essa cidade chamada cidade jebusita, descendente dos jebuseus, que eram exatamente os descendentes de Sem, os descendentes da família de Noé. Mas, de repente, a cidade começa a ser promovida quando Davi conquistou essa cidade, 1000 anos depois, e fez dela a capital do seu reino, unindo Judá e unindo Israel. Por quê? Porque quando Davi assumiu o governo, na primeira vez, ele assumiu só a tribo de Judá. E alguns anos depois, ele assumiu Israel. E quando ele foi governo de todas as tribos, por um tempo, então ele estabeleceu Jerusalém como o reino unido, Judá e Israel, 1000 anos antes de Cristo. Jerusalém é a única cidade no mundo que tem 70 nomes. 70 nomes. Deus você vai achar a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, a cidade dourada. E eu estava pensando, por que a cidade dourada? Porque em Israel, em Jerusalém, você não pinta a casa do lado de fora da cor que você quer. Do lado de dentro você pinta da cor que quiser, mas do lado de fora é a cidade dourada, é a cor natural, a cor do deserto, é a cor das montanhas. Todas as casas têm uma cor só. E você fica olhando, por que não pinta essas casas? É uma lei, cidade dourada. Tem 70 nomes essa cidade. A cidade de Jerusalém é a única no mundo. A Jerusalém do milênio, as suas portas em homenagem às tribos de Israel. Porque essa cidade do milênio é uma, mas a cidade, a nova Jerusalém, é outra. Se você ler aqui, volta no texto que eu li, para você entender aqui, ó. Verso 31, as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra a porta de Levi, outra. Então, a cidade recebeu essas 12 portas, cada porta em homenagem a um patriarca, a uma tribo de Israel. Isso foi tão importante, porque está no Ezequiel 48, 38, 35, está tudo descrito ali, mas Jerusalém também tem outro mistério, ela está no centro da terra. Em Ezequiel 5 e 5, está escrito que Deus colocou ela no meio de todas as nações. Ela é uma cidadezinha tão pequena, ela é um estado, Israel é uma nação tão pequena, que é menor do que o estado de Sergipe, é menor do que Santa Catarina. É um pontinho vermelho no mapa mundi. E essa semana, quando eu estava olhando o poder bélico das nações, vendo qual está em que posição e tal, eu achei Israel. Num contexto lógico, ela está lá entre 18 e 22, na posição do mundo. Isso já é uma loucura, pensar nisso, numa naçãozinha desse tamanhozinho. Mas se entrar lá dentro e pensar na Guerra dos 6 Dias e outras, que um judeu chamado Schrader me deu uma baita de uma aula sobre a Guerra dos 6 Dias, eu fiz uma série de perguntas para eles, e disse, essas montanhas que você vê aí, em certa época de guerra, sai de dentro como que enxame, aviões em direção aos bombardeios, porque tem grandes campos de aviações escondidos dentro das montanhas. Essa é a força do poder bélico de Israel. Israel não fabrica uma geladeira, Israel não fabrica um carro, Israel não fabrica um trator, Israel compra essas máquinas agrícolas, mas eles fabricam armas, e nisso eles são especializados.
Eles compram um tanque e trazem de fora e tiram tudo de dentro e afinam a parede e colocam resistente. Dá 20% de peso, mas anda onde quiser e não fura. E não precisa fazer estrada para ele, porque ele anda para qualquer lugar. Que ele é leve e é resistente. Esses são os filhos de Israel. Jerusalém está no centro da terra. Jerusalém é o centro das atenções do mundo. E quando cheguei em Jerusalém a primeira vez, no ano 98, que o ônibus descia na última descida, e nós contemplava a cidade no clarear do dia, quando o sol começava a nascer, e o hino do Jimmy Swaggart cantava dentro do ônibus: Jerusalém, Jerusalém, cantai. E eu ia ouvindo esse hino, dificilmente a gente não chorava, porque a mente da gente se projetava para um contexto histórico, para um contexto prático da visita e para um contexto espiritual longe, pensando em Deus e na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Em Apocalipse 21 e 14, no fundamento da Nova Jerusalém, daí já é a outra Jerusalém. Porque essa primeira Jerusalém, só para adiantar um pouquinho para os irmãos entenderem melhor, esta Nova Jerusalém é onde Jesus vai implantar o seu governo milenial, o seu reino, por 1000 anos, chamados de 1000 anos de paz, que será depois do arrebatamento. Eu vou fazer estudos sobre isso, preciso fazer estudos sobre isso para a igreja. Então, ele vai estabelecer o seu reino milenial e por 1000 anos ele vai governar o mundo diretamente de Jerusalém para todo o mundo, mas governará as nações. Algumas ele vai ter que corrigir, outras ele vai abençoar. É aquele julgamento da separação dos bodes e das ovelhas, que não tem nada a ver com pessoa, é nações. Mas depois dos 1000 anos, então descerá uma Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial, veja o que diz em Apocalipse, esse versículo você tem que ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Tem que ler esse versículo. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, já para completar aqui, sair Jerusalém 21 e 14. Já achei, abri certinho. Veja o que diz aqui. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas. É a revelação do João na ilha de Patmos. E nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, confirma lá. É a afinidade do Ezequiel com o Apocalipse. Mas veja o verso 13 e 14. Da banda do levante, tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. E da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles, o nome de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na Jerusalém terrena, cada porta tem o nome de uma das tribos de Israel. Na Jerusalém celestial, no fundamento, está o nome dos 12 apóstolos. Sabe por que eu fiquei encucado com isso? Porque o nome de Paulo não estará lá. E o de Judas também não. Mas estará lá o nome de um homem que não escreveu um livro, não compôs um hino, não fez uma pregação, não curou um enfermo, não fez nada, chamado Matias. Só porque ele testificou que viu Jesus. Viu pessoalmente. E o valor da escolha, o valor da sorte, era um só: ser uma testemunha ocular. E Paulo não foi. Paulo conheceu Jesus por revelação, mas Matias conheceu Jesus segundo a carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora deixa-me dizer, para nós encerrar,
essa Jerusalém de hoje e a Jerusalém do milênio, a Jerusalém do milênio terá uma ordem. Por quê? A Jerusalém terrena, falando a Jerusalém terrena, ela tem uma marca de sangue. Muita gente foi morta ali, injustamente. Tem uma marca de idolatria. Muitas vezes o povo de Israel caiu na idolatria. Tem uma marca de paganismo. Tem uma marca de desobediência. A Jerusalém tem uma marca de muitas coisas, de governo contra Deus, depravação, de sacrifícios, tanta coisa. Muitas coisas acontecer de reis ruins ali. Jerusalém tem uma marca antiga, muito funesta, nesse tempo da história. Mas ela começa a melhorar quando tem uma marca de reis bons, como o rei Davi, como os patriarcas, como os rabinos, e daí vem o Senhor Jesus, e ela começa a ser a cidade linda e abençoada do grande Deus, porque dali saiu a Bíblia, dali saiu o Senhor Jesus Cristo, dali saiu os apóstolos, ali Jesus morreu, ali Jesus ressuscitou, ali Jesus foi assunto aos céus, ali houve o batismo do Espírito Santo para os apóstolos, ali veio o Pentecoste, e diretamente de Jerusalém para toda a terra, a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E lá no Salmo 133, o último versículo diz, ali eu como bom suave é que os bons vivem em união e tal, eu como óleo precioso na cabeça da barba de Arão e tal, e depois tem o último versículo, que é o versículo 3, que eu não lembro de cor aqui agora, porque ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, é ali. Agora veja o tema ali, ó. O Senhor está aonde? Ali. O Senhor está ali. Vamos dizer que o Calvário é em Jerusalém, e a nossa salvação está colada no Calvário. Mas você vai morrer com 150 anos e talvez nunca vá no Calvário. Mas como você conhece Jesus e não abre mão e é salvo? Porque o Calvário veio até você. E veio até mim. Onde se ajoelhou, o Calvário vem. Se se ajoelhar dentro de uma penitenciária, o Calvário vem. Se se ajoelhar dentro de casa, o Calvário vem. Se ajoelhar lá na roça, trabalhando, o Calvário vem. Se ajoelhar dentro de uma mansão ou de um casebre, ali o Calvário vem na frente. Porque ali o Senhor ordena a bênção, porque Jerusalém está sob o Monte Sião. E é no Monte Sião, o monte que Deus se agrada. Então, ali o Senhor ordena a bênção, e eu quero dizer, ali aonde? Na tua casa, no teu endereço, na tua vida. Pode citar na oração agora o endereço da sua casa, porque o Senhor ordena a bênção ali, diretamente de Jerusalém, para toda a terra. Cita o endereço da sua empresa, cita o endereço do teu emprego, cita o endereço da tua casa, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ficamos em pé encerrando esta lição. Glória a Deus.